Boa noite, caros irmãos em Cristo. Bem-vindos para mais um momento do Evangelho de Cristo, segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O Evangelho sugerido para hoje é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 25, necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer-lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência é uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando inicia a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo esta tarefa transpõem rapidamente a menos penosa os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha e tal seja a obstinação que demonstrem, pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Necessidade da encarnação. Todos nós temos que passar por isso, por nossa própria evolução. Não é um castigo. Não é um castigo só quando se faz mau uso do seu livre-arbítrio e cria um mau proceder. Com isso, o Evangelho nos ajuda muito a nos lembrar do que viemos fazer aqui. Seguir os ensinamentos de Cristo, está tudo certo. Que todos fiquem com a paz que vem de Jesus e até a próxima. Queridos irmãos, boa noite. É com imensa satisfação que hoje estou aqui com vocês. Me chamo Jurema e faço parte do grupo Ana Luz. E vou tentar hoje contribuir um pouco mais para o nosso desenvolvimento espiritual, humano. E hoje eu trago o tema o ato de servir. O ato de servir é uma maneira de nós trazermos à tona uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Mahatma Gandhi, ele dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. É bem forte essa frase e possivelmente nós trazemos à tona inúmeros pensamentos, questionamentos, eles vêm à nossa mente. É impossível não pensar, é impossível não questionar, não é possível deixar de fazer uma reflexão. Quando ele dizia quem não vive para servir, não serve para viver, podemos dizer então, eu só tenho valor se eu servir? Eu valho pelo que eu faço e não por quem sou? Nada disso. Nós valemos pelo que nós fazemos. Mas sabe para quem? Para nós mesmos
é um ato individual, porque agregamos na nossa vida tudo o que fizemos para os outros. A questão está no nosso ato em si. Ele não está associado a outra pessoa. Ele está associado aos nossos talentos, ao nosso tempo, ao nosso potencial, à nossa criatividade e outros recursos que dispomos nessa prática. Isso agrega valor a nós mesmos. Sabe por quê? Porque a prática vai nos tornando cada vez mais excelentes. Cada vez mais melhoramos no ato de praticar. O ato de praticar o servir, ele é um ato de cura, uma cura interna. Porque quando nós estamos servindo, nós estamos trabalhando também o nosso ser, né? Nós nos sentimos valorosos quando nós conseguimos transformar todo o nosso potencial em ações. E essas ações, elas não beneficiam só o outro. Ele beneficia a nós mesmos. A nossa autoestima, ela se eleva, ela melhora, certo? Ela nos dá, ela associa na gente, ela transborda-nos de amor. Porque o nosso ato de servir é um ato de serviço. Que ato de serviço é esse? É fazer sem olhar a quem. E tudo que fizemos contribui para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, como isso se dá na prática? Vejamos, quando eu sirvo uma pessoa, eu possibilito uma descarga hormonal de ocitocina, que é o hormônio do amor. Porque quem está recebendo, está ficando feliz, está ficando alegre. Quando ele recebe, ele se torna mais sensível. E essa sua sensibilidade se transborda. Imaginemos que no meu ato de amor, no meu ato de servir a essa outra pessoa, existe uma terceira pessoa que está observando esse meu ato. Quando ela observa, ela percebe o quanto aquilo é gostoso. E essa pessoa que está observando, ela também desenvolve a ocitocina e acaba se beneficiando daquele meu ato. E a outra pessoa que se beneficia sou eu mesma. Então, esse conjunto no ato de servir é um ato de amor e é um ato de cura, certo? Quando nós deixamos isso claro pra gente no nosso dia a dia, a gente começa a desenvolver esses atos de servir de uma maneira tão espontânea, tão gostosa, que a gente deixa o clima totalmente mais leve. Quando eu chego todos os dias pela manhã no meu colégio, tem aquele pessoal terceirizado que faz toda a limpeza, a conservação daquele prédio. E quando nós chegamos, aquele prédio está totalmente limpo.
Então eu refleti e disse, eu vou tornar o dia dessas moças um pouco mais felizes. E eu passei a cumprimentá-las, olhando para cada uma delas e dizendo, bom dia, flor do dia, como você está? Aquilo gerou um sorriso, um agradecimento que eu jamais vou esquecer. E foi tanta carga de ocitocina naquela que recebeu, naquela que observou e a mim mesma, que hoje eu faço isso todos os dias. E o mais interessante, muitas delas já me surpreendem, também me falando, bom dia, flor do dia. Isso não é maravilhoso? Isso é garantir ao meu ambiente, que eu convivo diariamente, algo muito especial, muito prazeroso, muito forte. Então, veja, nós não devemos realmente ficar com aquela responsabilidade, criar uma expectativa maior do que a gente pode ter, mas nós podemos transformar o nosso dia e transformar o dia de outras pessoas quando a gente utiliza o nosso ato de servir como um gesto de amor. E quando nós fazemos isso, nós colocamos em prática o que Jesus fazia. Ele estendia a mão. Então vocês imaginem, na época de Jesus Cristo, quando ele passava e atendia a cada uma daquelas pessoas. É possível imaginar a quantidade de ocitocina, a quantidade do hormônio do amor, do prazer, desenvolvido em cada ato, em cada gesto que Jesus fazia. E veja, hoje quando eu trago esse assunto para falar um pouco mais com vocês, é justamente pensando em deixar o nosso dia um pouco mais leve, um pouco mais feliz. Nós temos resquícios ainda de uma pandemia. Mas vamos olhar para isso. Nós não podíamos mais abraçar, nós não podíamos mais beijar. Nós utilizamos uma máscara que cobria 70% do rosto, ficando só os nossos olhos de fora. E fomos obrigados a expressar o nosso sentimento pelo nosso olhar. Ficamos assim por um bom tempo e passamos a descobrir que a nossa visão ela é extremamente importante, não só para enxergar, mas que a pessoa que convive conosco pudesse, através do nosso olhar, conseguir enxergar a nossa essência. O ato de servir é puro gesto de amor. Quando nós servimos, seja a nossa família, os nossos amigos, até mesmo um estranho, nós estamos possibilitando um olhar diferente dessas pessoas. Quando nós servimos e não esperamos nada em troca, não criamos nenhum tipo de expectativa, nós estamos distribuindo amor. Nós estamos fazendo o nosso melhor.
Nós estamos colocando em prática as qualidades que nós temos. Mas também vamos encontrar no nosso dia a dia aquelas pessoas que também não querem servir e também não querem ser servidas. E olha, está tudo bem. Está tudo bem mesmo. Porque antes do ato de servir, vem o ato de respeitar. Respeitar o ritmo de cada um. Cada um está num patamar de desenvolvimento intelectual, emocional, energético e espiritual. E tá tudo bem. Não existe preconceito. Não existe uma fórmula certa. Não podemos dizer, esse nível é o ideal, esse nível é o melhor. Esse aqui está muito aquém daquilo que a sociedade precisa. Quem somos nós para julgar esse tipo de coisa, não é? Então, eu trago para vocês de coração, para que nós possamos nos sentir melhores. Viver para servir é uma possibilidade, certo? Uma possibilidade, não é uma regra. Então não se sintam obrigados em servir. Não se sintam obrigados em estender a mão. Faça apenas o que está no seu coração. Porque a partir do momento que você faz algo que está somente no seu coração, você não espera nada em troca. E essa é a melhor coisa. Não devemos esperar reciprocidade, porque assim como eu falei anteriormente, existem aqueles que vão querer servir e que não esperam nada em troca. Existe aquele que não serve e quer ser servido. E existe até aquele que nem serve nem quer ser servido. E como eu falei, está tudo bem. Apenas temos que respeitar o ritmo de cada um. E a essas pessoas fica o meu respeito. Porque eu sei que cada um tem o seu tempo. Isso foi uma coisa que eu aprendi. E eu aprendi estudando isso aqui. Estudando o Evangelho. Quando eu tornei este livro um livro de cabeceira, quando eu tornei esse livro o linear da minha vida, quando eu passei a respeitar as pessoas como elas são, sem nenhum tipo de julgamento, e tentei colocar na prática aquilo que Jesus fazia, servir sem olhar a quem. É tão magnífico, é tão mágico, é tão maravilhoso. Mas eu deixo um lembrete junto a isso. Eu aprendi no decorrer da vida. Estão sendo muitos anos que eu estou fazendo esse ato de servir. Mas com isso eu também aprendi que eu preciso me servir, que eu preciso fazer algo de bom para mim. Eu não posso, eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. É impossível fazer isso. Nós precisamos ser gentis conosco. Nós precisamos dar um tempo para a nossa vida. A gente precisa
valorizar o nosso tempo, o nosso caminhar. Quando nós nos encontramos nessa caminhada da vida e sabemos que cada passo que damos é de pura responsabilidade nossa e que nós somos 100% responsáveis por tudo que nós fazemos, por tudo que nós pensamos. Não terceirizamos as responsabilidades. Quando nós entendemos tudo isso, quando nós nos colocamos também em primeiro lugar, para que nós estejamos bem, para que possamos servir e olhar para as pessoas com um olhar de amor, nos deixa infinitamente tranquilos e nos sentimos valorosos, grandiosos, quando conseguimos colocar em prática o amor de Jesus Cristo. Derramemos ações que gerem ocitocina, que gerem amor, porque nós vamos fazendo isso e vamos plantando sementinhas, e essas sementinhas, elas vão sendo adubadas diariamente, regadas diariamente. E do nada elas crescem e nos deixam felizes, porque podemos olhar para aquela planta, ou seja, para aquela ação daquela pessoa que nós demos florescer. Então, formamos uma corrente do bem. Aquela corrente que nada pode destruir, porque ela é construída num alicerce sólido, num alicerce de Jesus Cristo, as palavras de Jesus, o Evangelho. Então, meus queridos, faça como Mahatma Gandhi. Sirva para viver, ou seja, sirva para ser amor. Sirva para você crescer. Sirva para você se curar. O ato de servir é um ato de cura e é um ato de amor. Amor a si próprios e amor aos outros. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Boa noite, amados irmãos, meus queridos amigos, irmãos de caminhada. Que essa noite seja uma noite de bênção. Que essa noite seja uma noite de redenção, de reconhecimento, de pedidos e agradecimentos. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar, sem olhar a quem, a servir, sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir, sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente, sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor,
fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E assim, eu deixo vocês nessa noite de luz, de amor e de paz, para que vocês possam, diante do seu sono profundo, ir até o Pai e fazer os seus agradecimentos, fazer os seus pedidos, pois Ele, como homem bondoso e justo, irá lhes atender. Que assim seja, meus irmãos.